Quero saudar os irmãos na paz do Senhor, amém? Vamos iniciar mais um culto na presença do nosso Deus. Se você puder ficar de pé, vamos orar neste momento. Vamos estar buscando a face do nosso Deus. Você que está em casa nos acompanhando, você está pelas redes sociais aí, feche teus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Senhor Deus e Pai, te rendemos glórias, louvor e adoração, porque Tu és um Deus digno de toda adoração, Senhor. Senhor, nesta noite Tu veio olhar para nós com o Teu olhar de misericórdia, com o Teu olhar, Senhor Jesus, que conhece e sabe de tudo. Tu alcança os lugares ainda que os lugares que o homem não consegue alcançar com os Teus olhos, meu Pai. Portanto, Senhor, nesta noite Tu possa olhar para nós, Senhor Jesus, e ver, Senhor Jesus, se há algum caminho mau em nossas vidas, Senhor, arranca pela Tua misericórdia, retira de nós, Pai, aqueles que estão em casa, que Tu possa, meu Pai, passar a Tua revista nesta noite e ver se há algum caminho mau, arranca pela Tua misericórdia, meu Pai, aquilo que Teus filhos no secreto, Senhor, Tu sabe, Tu conhece cada aflição, cada necessidade. E nesta noite nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Jesus, para Te adorar, porque Tu és um Deus, meu Pai, ao qual, Senhor, tem que ser adorado ao tempo todo, Senhor. Porque, Senhor Jesus, Tu és aquele que pode infinitamente mais tudo do que aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que Tu possa alcançar os hospitais, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão ali, Senhor Jesus, desesperançadas, Senhor Jesus, no leito de hospital, ou até mesmo, Senhor Jesus, no leito de morte, porque Tu, Senhor, é que dá a última palavra. Da Tua boca sai a última palavra, Senhor Jesus. Meu Pai, então que Tu possa nesta noite visitar cada um, Senhor Jesus, cada hospital, cada, Senhor Jesus, delegacia, orfanatos, asilos, Senhor. Pai, que Tu possa alcançar corações oprimidos, aflitos e necessitados. E nesta noite, Senhor, fala com o Teu povo que se encontra aqui no templo da Tua igreja, Senhor Jesus, e fala com aqueles, meu Pai, que estão em casa, querendo ouvir algo de Ti. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, entregamos os irmãos que se encontram aqui nas Tuas mãos, Senhor Jesus, e crendo, Senhor Jesus, que Tu, Senhor Jesus, é a nossa esperança. A nossa esperança vem de Ti. Nos guarda, nos livra de todo mal, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. O nosso irmão evangelista Ricardo vai estar fazendo a abertura. Todos eles estão funcionando? Glória a Deus. Evangelista Ricardo, glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pode usar um daqueles microfones, tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu saldo a amada igreja do Senhor com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Essa noite eu quero falar diante dessa live acerca de escolha. Escolhas que podem trazer o bem para o homem, escolhas que podem levar o homem a andar pelo mau caminho e ao caminho que se distancia de Deus. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar isso acerca de um homem que andou com Cristo na terra, que viu a sua operação de milagres, que acompanhou o Senhor em tudo aquilo que Ele fazia em favor do povo de Israel. Eu peço, meus irmãos, que nessa noite abram vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Diz assim a gloriosa, amada palavra do Senhor: há caminho que
aos homens parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Amém? Por isso, sentar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Bendita seja, meu Deus e meu Pai, a tua gloriosa e santa palavra. Fazer um pedido de oração e agradecimento a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor Deus, por esse privilégio, Senhor, de poder estar diante da tua presença, diante, Senhor Deus, desse santo lugar, juntamente com cada irmão, Senhor, que aqui está presente, meu Pai, Senhor, unidos, Senhor Deus, para buscar, Senhor Deus, o que há de melhor neste mundo, Senhor, que é a tua gloriosa presença, meu Pai, e aprender, Senhor, contigo através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nessa noite venha tomar a direção, Senhor, da administração deste culto. Que não venha ser eu, meu Pai, Senhor, a falar, que não venha ser, Senhor Deus, amado Senhor, o homem, mas sim, meu Deus, somente o teu Espírito Santo, meu Pai, para nos dar, Senhor, meu Deus, entendimento a qual precisamos para as nossas vidas. Senhor, desde já te agradeço, meu Pai, por cada irmão que aqui se faz presente nessa noite, por aqueles que ainda, Senhor, estão por chegar diante da tua casa, para juntos, Senhor Deus, meu Pai, Senhor, adorarmos o teu santo nome, Senhor, que nessa noite, meu Pai, todo mal, Senhor, bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e que todo mal, Senhor Deus, venha cair por terra, e que prevaleça somente, Deus, o teu querer, Pai, sobre a vida, Senhor, de cada homem, de cada mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que seja glorificado. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa noite eu quero falar acerca de um homem, esse homem ao qual andara com Jesus diante dessa terra, mas por não tomar posse daquilo que Deus tinha de melhor para a sua vida, veio ele se apartar desse caminho, veio ele se distanciar da vontade de Deus. E como eu li anteriormente no livro de Provérbios 14, diz que para o homem todo o caminho parece ser agradável, parece ser bom para o homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Para o homem parece ser agradável todos os caminhos, mas o caminho é caminho de morte. E esse homem toma esse caminho na sua vida. Esse homem é Judas Iscariote. Esse homem, a Bíblia vai relatar sobre ele que ele vai diante do sinédrio e ali ele entrega ao Senhor Jesus Cristo e troca o Senhor por 30 moedas de prata. E nessa noite, quantas são as pessoas que não têm trocado o Senhor Jesus Cristo? Meu Deus. Que têm deixado de andar na sua presença, de ter se voltado a Ele e de viver um novo tempo, a qual assim o Senhor preparou para cada um de nós. Muitos são os homens e mulheres desta terra que, por abdicarem pelo seu desejo próprio, que é o desejo carnal e não o espiritual, se voltam somente para as coisas desta terra. Judas foi esse homem que, pelo seu desejo, pela sua ambição gananciosa, deixou de viver a verdade, de ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. A Bíblia relata isso aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14. Mateus, capítulo 26, versículo 14. Então, diz assim a palavra do Senhor, que tem como título: o preço da traição. Meu Deus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Versículo 15. E disse: que me queres dar? E eu vou entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar a Cristo. E o Senhor, Ele mostra para nós, quando Ele se reúne conjuntamente com seus discípulos para ali estar junto, ceando a ceia da Páscoa, e o Senhor diz diante deles que um deles iria o trair. Glória a Deus. Então diz assim no capítulo 21: enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair, um de vós há de me entregar, um de vós há de se apartar da minha presença. É como agora, muitos têm se apartado da presença de Deus, muitos têm trocado o Senhor pelos prazeres desta vida, e a Bíblia declara isso quando chegamos aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Marcos, capítulo 8,
versículo 36. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Versículo 37. Ou o que daria o homem em resgate da sua própria alma? Nada o homem pode dar, nada o homem pode fazer. Tudo que tem, quem tem todo o poder é somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo diante da vida do homem. Esse homem ele buscava seu ganho próprio. Esse homem queria, através dessa ação maligna, a qual o inimigo colocou em seu coração, de entregar o Senhor Jesus Cristo e de obter lucro em cima disso. Judas sempre foi um traidor. A Bíblia vai revelar lá em João 12, João capítulo 12. João capítulo 12. O versículo 4 diz assim, que tem como título, Maria unge com um gueto os pés de Jesus. Diz assim no versículo 4. Então um dos 12 discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o qual havia de trair, lhe disse, por que não vendeu este perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Glória a Deus. Então Judas já tinha em seu coração esse mal, esse desejo demoníaco de querer obter bens lucrativos para a sua própria vida, a ponto de desprezar o que havia de mais melhor, a qual o Senhor nos ensina na sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O Senhor nos ensina, ele é bem categórico em afirmar ao homem, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas a vós serão acrescentadas. Então tudo vem no tempo oportuno de Deus, tudo vem no querer e na sua vontade, como está escrito no livro de Eclesiastes, há tempo para tudo, há tempo para plantar, há tempo para colher e há tempo para morrer. O Senhor Deus, ele nos ensina isso na sua palavra, e ele mostrou para Judas também, através da sua pregação, ensinando a ele o amor para com o próximo e mostrando para ele a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. O Senhor Jesus Cristo é o caminho que leva o homem à vida eterna e à salvação em Deus Pai. Está escrito lá em João capítulo 14, versículo 6. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, meu irmão, veja minha irmã, que Judas cego pelas coisas desse mundo, como diz na palavra também no livro de Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 5, 14, perdão, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então era necessário Judas se despertar, e o Senhor mostra isso também na noite que ele foi diante ali do Getsêmani para o entregar. Jesus disse para ele, porque ele entregaria a ele, disse para ele, na sua palavra, disse para Judas, ele disse que ele ainda era amigo dele. Ele disse para Judas, está no livro de Mateus 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, que vieste? Então, aproximando-se, ele lançara a mão de Jesus, eu prendê-lo. Glória a Deus. Então o traidor disse,
48. O traidor lhe disse, dando um sinal, dizendo: ao qual beijar, esse prendei. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. E Jesus, porém, disse: amigo, que vieste? Ponto de interrogação. Glória a Deus. Então o Senhor aqui, Ele mesmo assim, Ele ainda chama ele de amigo e disse para ele o que ele veio fazer. Mas o Senhor está querendo mostrar para ele que ele deveria se arrepender e se colocar na sua presença, porque Deus o perdoara, assim como Deus perdoou a Pedro, que pecou contra ele quando o traiu 3 vezes. Vai dizer isso também na sua gloriosa palavra. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Jesus diz que Pedro ou ali o trairia, mas está no livro de Mateus 26, 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos te escandalizem, em ti eu nunca se escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Glória a Deus. Então o próprio Pedro também veio a pecar contra Deus, ele veio a cair, mas veio se arrepender e recebeu o perdão de Deus e permaneceu na sua presença para a glória do seu santo nome. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa essa palavra. Como é bom meditar na palavra do Senhor. Quando o evangelista Ricardo estava mencionando esse texto, né, nós acabamos descrevendo, né, qual era a intenção o tempo todo de Judas. Judas era um camarada que queria tirar proveito, queria tirar vantagem em tudo. E às vezes a gente lê o texto, como eu já li esse texto várias vezes, e às vezes a gente pega uns pontos assim que nos chamam muita atenção. E aqui no texto que o nosso evangelista Ricardo leu, no 15, no Mateus 26, 15, diz assim: e disse, vamos lá no 14, que ele começou no 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que quereis dar? E eu vos entregarei. Vocês percebem que Judas, ele não tinha um propósito. Qualquer coisa que desse para ele, que ele tirasse vantagem, ele ia entregar o Cristo. Vocês percebem que não foi ele que pediu as 30 moedas. Os principais dos sacerdotes que disseram: olha, e eles lhe passaram 30 moedas de prata. Irmãos, ele trairia Jesus por qualquer coisa, por 10, por 20. Quando esse sentimento já está no coração da pessoa, de querer tirar vantagem em tudo, qualquer coisa para ele é vantagem. Mas uma pergunta que às vezes não quer calar, né? Fica batendo, principalmente nos cristãos. Jesus não sabia que ele era o traidor? Isso mudou o trajeto de Jesus? Eu tiro uma lição disso. O pecado alheio, a situação alheia, ela não diz que você tem que mudar suas atitudes. O pecado alheio, ele serve mais para nos mostrar o caminho que a pessoa está indo e o caminho que eu e você não devemos seguir. Toma isso como exemplo. Abre o teu coração para Jesus e deixe Ele trabalhar na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Vou pedir para a missionária Dona Fátima estar me ajudando aqui. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. O verde não está aumentado aí? Glória a Deus. Mas não está aqui. Quem está aqui?
Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Adora o Senhor. Abre o teu coração nessa noite para Ele, para que Ele possa fazer, completar essa boa obra que Ele começou na minha e na tua vida. Vamos declarar: quem tem o eu, Senhor, além de Ti? Michael, só um pouquinho só mais. Quem tem o eu no céu, além de Ti? Na terra quem eu queira mais que a Ti. Eu sou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a
declarar nessa noite que você, eu e a nossa casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos consagrar o meu lar, a minha família, Senhor, a Ti. Oh, aleluia. Eu quero o Senhor consagrar, Senhor, minha família, minha casa, Senhor, tudo, Senhor, a Ti. Cante. Quero consagrar o nosso futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti.
Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim, aquecendo o meu coração, dá-me forças para conseguir uma promessa em meu coração. Meu coração vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para pegar meu corpo e consolar meu coração. Você pode sentar um minutinho. Glória a Deus. Sei que nós estamos aí numa situação aí bem delicada, ao qual o nosso país está passando, né? E ao qual nós percebemos que, além da pandemia, existe uma disputa política muito grande. E glória a Deus que essa igreja se levantou em oração pelas famílias. E eu confesso para os irmãos que fiquei muito feliz de ver que nós estamos fechando as brechas por 24 horas de oração. Nós vamos somente parar
de orar por 24 horas depois que esta pandemia deixar o nosso país. Aleluia. Me perguntaram, pastor, por quantos dias nós vamos orar por 24 horas? Nós vamos orar 24 horas até essa praga sair do nosso país, sair e todos estiverem curados e restaurados por completo. Irmãos, nós não temos, alguns não têm a dimensão de saber como é estar coberto de oração por 24 horas. O diabo, ele se manifesta. O diabo, ele começa a ficar apavorado de um povo que ora. O povo que está lá na brecha. E eu louvo a Deus, irmãos, que graças a Deus, nos horários que eu e o pastor estamos, nós temos conseguido orar e nós temos conseguido sentir a presença de Deus. Porque os irmãos sabem que a maior dificuldade do cristão está na oração. Porque quando nós prostramos para orar, é onde tudo acontece. Tudo acontece para que venha tirar do alvo. Mas eu louvo a Deus que esses dias que nós começamos esse relógio de oração por 24 horas, e quando eu olhei lá no grupo da igreja e vi que os dias estavam tudo completo, eu falei, Senhor, Tu está começando com restaurar o Teu povo. Porque um tempo atrás, irmãos, ficava sempre algumas horas lá vaga, e são 24 horas orando, buscando a Deus e tapando essas brechas pelas famílias e pelo ministério. Quando eu falo, irmão, pelo ministério, eu não estou falando pela igreja, não. Eu falo por você, porque você sendo família, você tem um ministério, e às vezes sabe qual é a maior dificuldade de nós não prosseguirmos com o nosso ministério? É o adversário das nossas almas, que não quer que você se lance. Sempre arma as astutas ciladas dele para que você não venha prosseguir com o seu ministério. Mas em nome de Jesus, essas brechas têm sido tapadas. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu já tenho visto o resultado. Aleluia. Famílias que estavam sem congregar já nos procurou, perguntou, pastor, dá para o senhor vir aqui? Nós estamos sem direção, estamos sem saber para onde nós vamos. Sei que não somos ovelhas da sua igreja, mas irmão, nós não estamos aí para cuidar das ovelhas que estão, nós estamos para cuidar das ovelhas do Senhor. E ela falou, o senhor pode marcar uma visita? O senhor vai estar aí, eu e meu esposo, o senhor vai orar por nós, para Deus dar uma direção. E esse casal fez parte da célula lá em Jardim Virgínia, e nós vamos lá orar, interceder por essa família. Eu já tenho visto o resultado, pessoas me ligando, pessoas se manifestando no grupo da igreja, pessoas que me conhecem, que conhecem o ministério, que já visitou o ministério, tem pedido para que nós vá até eles para orar, porque estão sem força para buscar. Então, irmão, se levante. A próxima reunião que nós teremos na igreja, eu vou levantar uns 3 grupos de oração para estar mesmo buscando essas vidas, essas almas que estão fracas, abatidas, para voltar. É tão bom quando você encontra uma mão, um ombro amigo para te apoiar, para te mostrar a direção. Porque eu me lembro, irmãos, quando eu era do mundo, como nós encontrávamos pessoas para nos distanciar de Deus. Queria tatuagem, eu pago, fulano paga. Queria ir para uma boate, o outro paga. Por que, irmãos? Para vir para a igreja? Há essa resistência de servos de Deus não querer apoiar. Vamos apoiar essas pessoas que estão querendo se levantar. Vamos orar por eles. Amém? Uma oportunidade de saudação para o nosso missionário Dora. Ela está com a oportunidade.
Deus Ele. Salve, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de deixar um versículo para todos os amados ouvintes e para a igreja, que é o Salmo 78. Esse salmo, é o segundo salmo maior, que tem na Bíblia. É um salmo com 72 versículos, é um salmo muito longo, Seguido dele, o Salmo 119 é o primeiro salmo o salmo maior, Então não vai ter como eu ler ele todo nessa noite, mas eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação, amém? O Salmo 78, a partir do versículo 1 diz: Escutai a minha lei, povo meu, diz o Senhor. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Eu creio que nesse tempo, de hoje, o Senhor, aleluia, Ele tem falado conosco, em cada culto que nós estejamos presentes ou mesmo nas nossas casas, o Senhor, Ele não tem deixado de falar com cada um de nós. E Ele está falando: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. No 2 fala: abrirei a minha boca numa parábola e proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse. Os filhos se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das suas obras, das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então, se noite, na verdade, isso é um apelo da parte de Deus, é uma ordem de Deus ao povo de Israel, para que eles contassem os feitos deles, do Senhor, aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Todas as maravilhas, todas as coisas grandiosas e poderosas a qual eles vivenciaram, o Senhor queria que eles anunciassem futuras. E hoje, irmãos, não mudou, O Senhor, Ele nos instrui, Ele nos ordena para que nós venhamos criar os nossos filhos, na lei do Senhor, e conhecendo todas essas maravilhas que o Senhor já fez no passado, que está na Bíblia, e as coisas mais que Ele já tem feito na nossa própria vida, porque nós somos testemunhos para nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família. E muitas vezes, irmãos, o nosso testemunho não precisa nem ser, e muitas vezes a gente pegar a Bíblia e ler para eles, mas nosso porte, pelo nosso postura, pelo nosso proceder, pelo nosso bom testemunho de casa, com o nosso esposo, com a nossa esposa, eles já vão observar, que há uma diferença nas nossas vidas, que você e eu somos servos de Deus. E essa foi a palavra que o Senhor deixou aqui para o povo de Israel. Ele queria que o povo de Israel contasse os seus feitos para gerações futuras, Seguindo aqui, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, se levantassem e contassem a seus filhos, que fossem passando para os outros todas essas maravilhas que nós conhecemos, que está aqui na Bíblia, Aleluia. Aí no 8 fala assim:
e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Porque muitas vezes, se nós formos estudar a história de Israel, muitas vezes eles foram rebeldes, né? Tanto que aqui o título fala: a salvação que Deus concedeu a Israel e a rebelião contra ele. Mas muitas vezes Israel se rebelou contra o Senhor, né? Então, no 10 fala: não guardaram o concerto de Deus e se recusaram muitas vezes a andar na sua lei. O versículo que eu marquei aqui, que é o 37, que muitas vezes não era reto para com Deus e não foram fiéis ao seu concerto, né? Em outras está falando, não foram fiéis à sua aliança, né? Porque o Senhor tem uma aliança com nós, um concerto com nós, assim como Ele teve com Israel. E assim como Ele foi com Israel, Ele é com a gente. Ele requer, né, que nós nos mantenhamos nessa aliança, sejamos firmes, não sejamos rebeldes, não sejamos murmuradores, principalmente nos dias maus, né, irmãos, como nesse tempo de agora. E como eu falei, né, esse salmo é muito grande, mas foi o salmo que o Senhor me deu e eu tenho meditado muito dele, e é uma palavra gloriosa e maravilhosa para as nossas vidas. Está falando aqui dos feitos do Senhor. E se esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Quantas vezes o Senhor fez maravilhas para o povo de Israel e daqui a um pouco eles estavam murmurando, não é mesmo? Maravilhas que Ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de um mar, por Ele, coisa grandiosa, com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas como rios. Todas essas coisas fez o Senhor. Prosseguiram em pecar contra Ele, provocando ao Altíssimo na solidão, quer dizer, no deserto. E tentaram a Deus nos seus corações. E esse tentaram a Deus, eu entendi que eles muitas vezes, irmãos, eles colocavam Deus contra a parede, provocando ao Altíssimo na solidão, né? E tentaram a Deus no seu coração. Uma hora eles pediam carne, como está falando aqui, pedindo carne somente para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram. Agora eu quero chegar no versículo que o Senhor tem me proposto para essa noite. Aleluia. Poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Aleluia. Né, irmãos? Eles nem deveriam ter feito essa pergunta, porque diante de tudo quanto o Senhor já tinha feito, que eles já tinham vivenciado, eles ainda tentaram o Senhor, né? Colocavam Deus contra a parede e falaram: poderá Deus porventura prepararmos uma mesa no deserto? Aleluia. Faz isso. Né? E muitas vezes, né, nos dias de hoje, nós estamos vivendo esses dias maus, essa pandemia, e quantas pessoas, né, de alguma forma têm murmurado, outras pessoas chegam a colocar o Senhor contra a parede, né? Então essa não é a vontade do Senhor. Pode sim o Senhor preparar a mesa no deserto, com certeza. Nós somos testemunha disso. Eu creio que cada um de nós tem uma história para contar, né? De quantas e quantas vezes, né, o Senhor já nos tirou de situações adversas, né? Diferente de como Ele trabalhou com o povo da antiguidade, Israel, mas Ele trabalhou já muito na minha vida, fez coisas tremendas e assim eu creio na vida de cada um de nós. Então, irmãos, independente do deserto que você esteja passando nessa noite, seja ele material, seja ele espiritual, não duvide do poder de Deus, não coloque o Senhor contra a parede. O Senhor tem poder sim, o Senhor é poderoso.
No 20 fala: eis que feriu a penha, e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Aí eles ainda continuam a preparar carne para o seu povo, pelo que o Senhor ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus. É momento da gente crer em Deus, e nem confiaram na sua salvação. Nós temos que crer em Deus e confiar na sua salvação, e confiar na providência. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, o Senhor abriu as portas do céu para o seu povo. Aleluia. E fizeste chover sobre eles o maná para comer. E sabe o que significa esse maná, irmão? Em outras traduções da Bíblia, fala que é o pão dos anjos. O Senhor enviou o pão que os anjos comiam no céu para o povo de Israel, a lamassúria cantar a lamassúria, para o povo comer. E o povo continuava murmurando, e o povo continuava, aleluia, reclamando contra o Senhor. A lamassúria canta. Que não se faça isso no nosso meio, que nós venhamos dar graças a Deus pelo pão de cada dia, pelo sustento que o Senhor nos tem dado, pela graça sem medida, pela bondade do Senhor, porque o Senhor não tem faltado para conosco, porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso, porque a praga não tem atingido muitos de nós pela graça infinita do Senhor. A praga não tem chegado à nossa tenda. Sabemos que tem chegado em alguns lugares, mas muitos Deus tem livrado, como muitos têm sido tem descido a sepultura, né? Mas nada acontece sem a permissão do Senhor. Mas em tudo, irmão, nós temos que dar graça. Em tudo, eu dou graças a Deus pela minha casa, que eu e meu esposo, o Senhor tem nos abençoado. Aleluia. Nosso pão de cada dia, nossa comida. E eu creio que Deus tem abençoado. Eu creio que Deus tem abençoado também na sua casa e no seu armário. Eu creio que Deus é poderoso também para enviar, caso esteja faltando alguma coisa, né? O Senhor é poderoso para enviar, para entrar com providência divina, porque eu creio na providência divina. Mas esse salmo é muito grande e ele é tremendo, esse salmo. Eu fiquei muito impactada com esse salmo, e que os irmãos possam continuar meditando nele, né? E que creia, né? Que independente de algum deserto, que foi esse versículo também que o Senhor falou comigo, né? Poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? O Senhor manda te falar que sim. Se na sua casa, como eu acabei de falar, se na sua vida espiritual, em alguma área da sua vida está deserta, o Senhor manda dizer para nossas vidas que Ele pode sim preparar a mesa, banquete, que Ele não mudou, né? Tudo isso que está acontecendo, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. Se nós conhecermos um pouquinho que seja da palavra, nós sabemos que coisas ainda maiores irão acontecer, que isso não é nada diante do que está por vir, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Mas que nós venhamos estar nessa fé e não vamos murmurar. Vamos tirar a murmuração da nossa boca. Vamos parar de nos rebelar contra o nosso esposo, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra Deus acima de tudo, né? Porque Deus é maravilhoso. E eu convido a todos a meditarem nesse salmo, né? É a palavra que o Senhor me deu para essa noite. E eu agradeço a oportunidade. Irmãos, é bem complicado, né? Que o Senhor, Ele trabalha muito mais no deserto do que na abundância, porque quando você está bem, quando toda a área da tua vida está bem, tem que
necessidade que tem que buscar quando está no deserto. E no deserto, como a missionária falou, foi onde o povo ali que saiu, na saída do Egito, foi quando eles se alimentaram do melhor pão e da melhor carne. Eles não tinham ideia de onde vinha aquele pão e aquela carne. Então, amados, queria eu que veio dos anjos. Aleluia. Mas eu quero te falar uma coisa. Ainda que essa pandemia tenha chegado na sua casa, porque nós sabemos que algumas pessoas têm sofrido com essa enfermidade, mas creia que o sangue de Jesus apaga toda e qualquer enfermidade. E se você tem essa necessidade de buscar a Deus, que essa doença tem alcançado, se alcançou a sua casa, mas os teus das casas, por alcançou, clame ao Senhor, porque Ele é o que pode nos resgatar e nos salvar dessa pandemia. Amém? Glória a Deus, porque é no deserto que Ele prepara os melhores banquetes. E você que já colocou no seu coração que é muito difícil servir a Deus, que não vale a pena, eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida. Eu vou adorar o Senhor com hino, e você que veio preparar para adorar o Senhor com a tua oferta, você fique à vontade, e nós vamos adorar o Senhor com esse hino. Eu vou dizer só para você: não pare, não pare, Deus está no controle. Sobe mais um pouquinho só. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. Não pode ser que o teu Deus
mesmo nas dificuldades, poderá o Senhor preparar que Ele vai preparar uma mesa para você. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelas ofertas alcançadas na casa do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido a essa igreja, a esse ministério. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Tu és aquele que tem sido fiel com o teu povo, Senhor. Continua, Pai, ó Deus, abençoando cada lar aqui representado, Senhor, aquele que tem reconhecido que a tua igreja necessita, Senhor, a tua casa precisa dos dias de ofertas. Então eu te peço a tua bênção, Senhor, sacudida, transbordante, recalcada sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Porque primeiro o Senhor tem que estar, Senhor, na vida deles com entendimento, com sabedoria, que o Senhor possa primeiro abençoá-los, Senhor, que estiver na pessoa de Jesus, possa reconhecer e devolver aquilo que nos fez. Obrigado, Senhor, te agradecemos tudo em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Verdadeiramente eu estava prestando atenção na palavra que a missionária ela trouxe para as nossas vidas nessa noite, e o Senhor, Ele quer falar de fé conosco aqui então nesta noite. Abre suas Bíblias sem demora, pretendo não me demorar, em Números capítulo de número... Eu vou ler a partir do capítulo de número 13, mas não vou ler todo, e vamos meditar no 14, amém? Números. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva, poderosa, eficaz, Senhor. Já sentimos a tua presença nesse lugar, através, Senhor, dos hinos, louvado a ti, Senhor. Senhor, das orações feitas, Senhor, das palavras, Senhor, que o Senhor tem inspirado os teus filhos, tuas filhas aqui nesta noite. Obrigado, continua conosco, Senhor. Abre a porta da pregação. Espírito Santo, toma o primeiro lugar e fala conosco aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Que nós possamos sair daqui edificados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui eu vou meditar precisamente Números, capítulo de número 13, e vou estar lendo a partir do verso de número 17. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Negueb e escalai as montanhas, vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? Se é boa, se é má, como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subir e espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reobote, e entrar em Amate. Subiram através do Negueb e vieram até Hebron, onde viram, cortaram ramos de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram na vara, bem como romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Aqui vai falar sobre os relatos dos espias, né? Então eu quero ler com os amados aqui o verso de número 30, que vai dizer: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-las, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é muito forte, mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Capítulo de número 14. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel contra Moisés e
Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Olha só. E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, que era filho de Nun, e Caleb, que era filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo menos é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará em uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não temais. Aleluia. Mas toda a congregação disse: apedrejasse. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Até aí. Pegando um gancho na passagem que a nossa missionária trouxe nessa noite, nós sabemos que o Senhor tem prometido ao seu povo. Nós vamos receber da parte do Senhor se o Senhor encontrar fé no nosso coração para receber. Nós sabemos e acabamos de ver relatos de pessoas, de diversas pessoas incluídos numa mesma comunhão. Quando o Senhor Jesus, ele então fala com Moisés, e Moisés então, porque foi o Senhor que disse a Moisés que enviasse homens a espiar aquilo que Deus... O Senhor queria que eles colocassem diante dos olhos deles aquilo que Deus havia preparado para eles, né? Também sabemos que a fé, ela tão somente vem por... né? A fé vem por ouvir a palavra. Eles tinham uma palavra deles. Eles já tinham ouvido do que Deus desejaria que eles tivessem. Eles já tinham ouvido daquilo que Deus já tinha delegado como deles, como sendo eles donos daquilo que o Senhor falou. Eu é que tenho preparado uma terra para vocês que manda leite e mel. Sou eu que estou dando, sou eu que estou delegando a minha palavra. E a palavra do Senhor, a Bíblia diz que a palavra do Senhor jamais passará sem se cumprir aquilo que Ele falar. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Mas aqui nós vimos diferentes pessoas incluídos numa mesma fé, numa mesma promessa, a esperança de receber uma terra que manasse leite e mel, mas diversas opiniões. Irmãos, como entender vocês, capítulo de número 2, verso de número 3, que lá está escrito: a fé não é de todos. Se você Paulo falando Tessalonicenses, capítulo de número 3, o verso de número 2, você vai ver lá que ele fala de homens bravos, de corações malignos, de intentos maus, e ele então, depois da parte B, ele fala assim: a fé não é de todos. Então, pastora, irmãos, só esse versículo é uma pregação que não dá isso agora, porque senão nós vamos levar a noite toda. Só esse versículo, a fé não é de todos,
ela dá uma base para você falar a noite toda. Mas eu não quero entrar nessa segunda Tessalonicenses. Eu quero falar e eu quero levar vocês a entender que lá em Romanos, se não me fala o capítulo de número 13, o Senhor vai dizer, Paulo vai dizer que a cada um é dada uma porção de fé. E quando eu vejo esses espias que o Senhor manda, então, Moisés dá para eles uma hora, para eles enxergar, colocar diante dos olhos dele e vir trazer notícia daquilo que Deus havia entregado na mão deles. Diga-se de passagem, o Senhor, quando Ele nos abençoa, é coisa muito boa. Quando Deus fala que vai dar para você algo, você pode crer que é coisa muito boa, que é algo muito bom. E Moisés então envia aquele número de homens a espiar aquilo que Deus disse, trazendo um relato daquilo que eles viam. E de fato, tiveram destaque aqui Josué e Caleb. A fé não é de todos. Nós muitas vezes vamos pender para um lado ou para o outro. Muitas vezes nós vamos olhar para as circunstâncias adversas e vamos dizer assim: o Senhor não pode fazer. Vamos olhar para as dificuldades e para a luta e para o momento que estamos vivendo, para o momento que estamos passando, e vamos então desvalorizar o relato da palavra de Deus que diz que daria mediante a qualquer. E nós só vamos receber se nós acreditarmos na palavra de Deus. Nós só vamos receber se houver fé na minha e na sua vida. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E diga-se de passagem, aqui no verso de número 9, quando, olha só, vai dizer assim, preste atenção no que Caleb ele fala com o povo, ó. Não somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não acreditamos naquilo que Deus fala conosco, nós estamos rebeliando contra a vontade, contra a palavra dele. Não crê, não dá a devida confiança, não dá o crédito merecido à palavra. Nós estamos se rebelando contra aquela palavra. Nós estamos dizendo que Deus não tem poder, que Ele não vai fazer e que aquilo não vai acontecer. E quando Ele fala aqui, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. Olha a fé. E se você vê um relato de outros que estavam juntos, foram todos juntos espiar. Só que alguns parece que só tem coisas ruins para destacar, só vê o lado ruim, só vê as dificuldades, eles são tendenciosos a ter medo de acreditar, de dar crédito na palavra, de não acreditar, de não querer passar pelas circunstâncias, pela luta. Eles enxergavam somente as dificuldades. Eu sei que é boa, mas tem os gigantes. Aquele povo não vai deixar de não beijar. Irmãos, a fé não é para todos. Olha só a diferença do relato de Caleb e do relato de Josué. Irmãos, olha, a terra é boa. Palavras te anima, te desanima. Você sabia disso? Sim. Nós somos motivados e desmotivados muitas vezes. Amém? Nós podemos na nossa caminhada, sabia? Quando Caleb ele traz em rosto e ele fala assim, ó, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi. A proteção deles se foi. Ele está falando aqui, ó, ele está animando o povo. Sabe o que ele está dizendo?
Porque como pão os devoraremos. A proteção dele se foi. Como assim a proteção dele se foi? Porque se Deus disse que seria do seu povo aquela terra, e se aquela terra tinha dono, o que Deus então estava fazendo aqui? O que Caleb estava falando aqui? A proteção dele se foi. O Senhor já tinha tirado deles e dado para o seu povo. A proteção dele se foi. Sabe o que Caleb está falando? Mas o Senhor não vai estar protegendo eles. O Senhor vai estar conosco. Que o Senhor já nos disse que seria nosso, já havia garantido a vitória. Ele vai se encarregar de que a vitória chegue nas nossas mãos. E quando o Senhor fala que muitas vezes, olha, nessa peleja não tereis que pelejar, sabe o que Deus está falando? Eu já pelejei, eu já venci. E se você tiver fé, você vai alcançar. E quando ele diz assim, interessante, irmãos, a proteção deles se foi. Por que a proteção deles tinha ido? Porque o Senhor já havia determinado que aquela terra ele daria para o povo dele. Agora eu pergunto, se Deus se... Por que a proteção daquele povo tinha sido? Irmãos, muitas vezes, eu não sei o que agrada mais, eu não sei se nós precisaríamos que agradasse ou chamasse a atenção de Deus de alguma forma, né? E se eu fosse perguntar, talvez aqui para os amados irmãos, o que nós podemos fazer para agradar? Se agrade de nós e entregue em nossas mãos tanto desejamos e pedimos. A primeira coisa que o Senhor iria responder é fé. Eu me agrado da pessoa que acredita naquilo que eu falo, que segue dando crédito à minha palavra, que quando eu digo que eu vou fazer, ainda que demore, ainda que você tenha tardia a sua resposta, ainda que você clame a Deus, Senhor, por favor, faça isso, modifica isso, acrescenta isso, assim não dá, ainda assim que você não veja concluído, você segue acreditando naquele que fez a promessa, que é fiel, e um dia você verá, se você insistir, se você permanecer crendo e acreditando, que não há nada que você possa fazer, porque quando Deus determina a vitória, é porque a vitória já está em tuas mãos. E quando Caleb chama a atenção daquele povo, falando assim, olha, o Senhor já se desagradou daquele povo, então o Senhor se agrada de nós, então não vamos desagradar a Deus, não tendo fé e não acreditando. Só 2 daqueles jovens diferente, falando diferente, e assim no meio de uma congregação, no meio de uma igreja, pessoas que parece que nós olhamos assim e demora para receber as coisas. Por quê? Porque não tem a mesma fé que outras têm. Tem pessoas que animadamente elas seguem crendo, seguem confiando, são exemplo para aqueles que têm menos fé, são aqueles que estão ali posicionados, pronto, e a animar na fé aqueles que precisam ser animados, aqueles que precisam ser sustentados na oração, aqueles a quem tem, parece que menos fé. E aqui, eu lembro de quando o Senhor chega para Samuel, o azul. Você estava com o amarelo? Ele estava com verde. Eu quero botar o amarelo. Amém? Glória a Deus. Tá ligado. Vermelho. Glória a Deus. Aqui, deixa eu ler para os amados irmãos, só para os irmãos entenderem o que Caleb estava falando quando ele disse assim, a proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Aí eu falo, nossa, mas que firmeza Caleb fala isso.
Que afirmação Caleb tem um entendimento da parte de Deus, que Deus então... E aqui eu li em 1 Samuel, capítulo de número 15, olha só, e verso de número 10, vou estar lendo para nós não demorarmos, diz assim, ó: então veio a palavra do Senhor a Samuel. O Senhor falando aqui com Samuel. Sabe o que o Senhor fala? O Senhor fala assim, ó: eu arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Eu entendo que por alguns motivos nós podemos desagradar a Deus e não confiar e não acreditar. Nós desagradamos a Deus. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus chega para Samuel e fala assim: eu me arrependi, me desagradei de Saul. Então Deus tanto pode se agradar e como pode desagradar. E se tem uma coisa que desagrada muito o Senhor, é você não seguir crendo que Ele pode fazer o impossível. O impossível. Olha só. E aí ele fala assim, ó: o Senhor está conosco. Vem comigo, Gênesis 28. Gênesis capítulo de número 28. Diz assim, ó, 28:15, tá? Quando ele fala, não, olha, o Senhor ele está conosco. 15 vai dizer assim, ó: eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, não te deixarei, até que tenha o quê? Cumprido aquilo que te tenho. Olha só, o Senhor dando garantia: eu não vou te deixar até que cumpra aquilo que eu te prometi. Ai, que coisa linda, gente. Mas só Caleb e Josué se deu conta disso. Os demais estavam inflamando. Às vezes, quando nós não temos fé, nós inflamamos a outros. Nós podemos trazer uma frieza no coração daqueles que estão ali, começando na fé. O Senhor, ele se desagrada das palavras que desmotiva outras pessoas a não seguir confiando no Senhor. A Bíblia vai dizer aqui, olha, e ele segue dizendo no capítulo, no verso número 10, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então agora o Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O Senhor se levanta do seu trono para defender aqueles que acreditam, que têm fé. Quando o Senhor viu que aquele povo ia vir contra Caleb, sabe o que o Senhor faz? O Senhor se apresenta para aquele povo. Olha só. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Você acha que o Senhor ia consentir com esse ato? Olha, então o Senhor, ele faz o quê? A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor. Aí o Senhor vai dizer e vai falar com aquele povo. Ele diz assim: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles. Sabe? Não dar crédito, não acreditar, é desagradar a Deus, é suscitar a ira de Deus. A Bíblia vai dizer, e eu gostaria de ler rapidamente, só que nós estamos em cima da hora, Hebreus, capítulo de número 3, vou ler rapidamente a partir do verso de número 7, nós já vamos encerrar, que diz assim, Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo. Quem está falando? O Espírito Santo, né? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações.
erra. Na onde? No coração. Como Espírito Santo errar no coração? Como é que é isso? Como é que a fé não é de todos? Como é que pessoas sendo dirigidas por um único líder, Moisés, só dois tinham opiniões diferentes aos outros jovens que foram unicamente espiar aquela terra? Aleluia, graças a Deus. Diante de situações que nós estamos vivendo, nós vemos muitas vezes pessoas desesperadas, não acreditando mais no poder de Deus. Aí aqui, ele diz assim, ó. E diz, esses sempre erram em seu coração. Não crer no Senhor é estar errando. E não conhecer os meus caminhos. Não tem conhecimento dos caminhos de Deus. E aí ele fala assim, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, olha só que interessante, nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Como assim, pastora? Então, se eu não tenho fé, eu estou longe de Deus. É isso que eu entendi. Olha só, qualquer de vós um perverso coração. Meu coração, pastor, não é perverso. Como é que é isso aqui então que está colocado aqui, ó? Um perverso coração de incredulidade. Então o Senhor, Ele vê a incredulidade dentro do nosso coração e Ele abomina. Ele diz que se a incredulidade permanecer, eu estiver no meu e no seu coração, eu estarei longe de Deus. Olha só, vede, irmãos, que nunca haja. Ele fala nunca haja isso. Eu não quero ver isso no coração de vocês. O quê? Qualquer de vós um perverso. Então o Senhor chama o nosso coração de perverso quando nós não acreditamos nele. Coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros. Não era o que Josué e Caleb estavam fazendo? Só eles dois tinham fé. Só eles dois estavam exortando corretamente o povo. Parece que implorando para eles enxergarem o poder de Deus. E esse mesmo poder, ele não mudou. Ele opera nos dias de hoje. Olha só. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Quando? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. O Senhor está falando hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o pecado nos engana. O pecado endurece o nosso coração. E o nosso coração não tem então como crer. Não tem essa função de dar crédito à palavra do Senhor. A incredulidade então, ela vem sobre o meu coração. Eu não acredito que Deus é poderoso para fazer. Eu não dou crédito mais na oração que eu faço. E quando Deus fala comigo na sua palavra, eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou entregar, eu vou fazer. Aí está a raiz. Olha só. Nenhum de vós se endureça. Se endurecer. Aquela pessoa que vai ficando fria, endurecida, calculista, não crê em nada, não acredita em nada, cética, não crê, não dá crédito à palavra, não dá crédito à pregação, não crê que Deus pode curar, que Deus pode fazer um milagre. E como isso aconteceu? Como é que tudo isso? Pelo engano do pecado. Então, a pastora está falando que nós somos enganados pelo pecado, e o pecado impede de nós dar crédito à palavra, e não temos fé, não recebemos de Deus. Simples assim. Olha só. Eu vou ler só mais 2 versículos e nós vamos encerrar. Temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim. Quando é que nós temos que guardar firme? Até o fim. Você sabe
ter cumprido a promessa, mas você vai continuar, o seu coração vai continuar acreditando até o fim, ou seja, até você receber. Enquanto a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Olha só, não foram todos que saíram, foram. Olha só. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa do quê? Por que não entraram? Por causa da incredulidade. Nós temos escolhas: ou decidimos ser incrédulos, ou decidimos seguir crendo na palavra poderosa do Senhor. E isso está na concupiscência do meu e do seu coração. Por isso que quando eu li ali: a fé não é de todos, nós somos enganados pelo pecado, e o pecado traz um endurecimento para o nosso coração. Nós apostatamos, nós seguimos crendo que o Senhor não é mais poderoso quanto era no passado para fazer hoje. Porque eu olho para as circunstâncias, eu olho para a dificuldade do problema, eu olho para o tamanho da luta que eu vou passar, que eu vou ter que orar, que eu vou ter que jejuar, que eu vou ter que seguir crendo. E aí é bem melhor dizer que Deus não pode. E o erro está em quem? Em nós. Quando é que nós desagradamos o Senhor ainda aí? Complicamos muito mais. Quando nós não demos crédito. Nós temos que fazer como Josué e Caleb, se posicionar, se colocar na frente de batalha, motivar aqueles que estão desacreditados nesses momentos. Tem pessoas que estão colocando o Covid no lugar de Deus, dando mais poder ao Covid do que o Deus que serve. Porque estão apostatando da sua fé? Não, porque são muitas vezes tomados de um medo, e o medo humano e carnal, que o diabo tem colocado nos seus corações, de que tudo vai se ruir na sua vida, de que vai morrer, de que vai ser um desastre. Por que não é melhor, antes de você receber um diagnóstico, acreditar no poder de Deus, naquele que pode te curar, naquele que pode te livrar, naquele que pode te salvar, naquele que tem todo o poder no céu e na terra? Então, com as nossas atitudes, muitas vezes nós demonstramos o que é e que está dentro dos nossos corações. A concupiscência, nós descobrimos que o endurecimento do engano do pecado não nos permite acreditar. Que nessa noite nós possamos tomar menção da palavra do Senhor, que nós possamos estar diferentes, de como Saul fez, desagradando ao Senhor, seguir acreditando, porque o Senhor, ele diz que não mudou, ele é o mesmo. Vamos colocar de pé. Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, por todas as coisas, pela tua palavra poderosa, viva, eficaz. A fé, firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Aleluia. E a esperança, ela está dentro do meu coração. A nossa fé precisa ser exercitada, Senhor. Precisamos colocar em prática a nossa fé, seguir crendo, acreditando, Senhor. Deus, animando aqueles que estão ficando no caminho, Senhor, enfraquecidos e desacreditados, Pai. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos ser como Josué e Caleb nessa geração, e que o Senhor então possa contar conosco e se agradar de nós, Senhor, nessa noite, que a tua palavra, Senhor, esteja sendo ministrada nos corações, e que o teu Espírito Santo então possa trazer um entendimento, Senhor, e que nós podemos ter êxito sobre tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, porque, Senhor, nós seguimos crendo. A tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Aleluia. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, por esse culto maravilhoso, pelas vidas que nos ouvem, Senhor, aí, e pelas que aqui estão. Senhor, leve em segurança, guardando, livrando, abençoando. Abençoa cada lar, Senhor, cada lar representado na audiência, Senhor, Deus,
dessa gravação desse culto, que, Senhor, pessoas que muitas vezes tenham recebido os diagnósticos, Senhor, que são contrários, ó Deus, Pai, muitas vezes o homem da terra, o médico, ele diagnostica, Senhor, a situação de cada um, mas a última palavra, ela ainda vem da sua boca, Senhor. Que o Senhor possa ministrar sobre os corações, trazer força, confiança, certeza, convicção de vitória. Porque, Senhor, Tu és aquele que cura, Tu não mudaste, Tu cura hoje, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar fé nos nossos corações para operar o milagre, Pai, através, Senhor, daquele que crê, que espera em Ti, Senhor, que tem a Ti como único e Senhor das suas vidas. Por isso, nessa noite, te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do doce Espírito Santo, estejam com todos e todos digam amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus.